Olá, alunos do curso técnico em agropecuária. Agora nós vamos iniciar a elaboração de projetos de paisagismo. Bom, o paisagismo é a técnica de projetar, planejar, fazer a gestão e a preservação de espaços livres, sendo eles públicos ou privados, urbanos e não urbanos. Hoje, uma grande demanda do paisagismo se encontra também em locais de empreendimentos, como shoppings, condomínios, loteamentos e muitas áreas rurais, principalmente chácaras e sítios. Existem vários tipos de projetos de paisagismo que podemos dividir em grupos, como o paisagismo residencial, hoje muito procurado, ou seja, os profissionais da área de paisagismo, eles são muito procurados para jardins residenciais, principalmente casas como os projetos financiados por programas do governo, que obrigatoriamente tem que ter uma área jardinada. Áreas maiores, como podemos observar na figura abaixo. Paisagismo em edifícios privados, principalmente em cidades maiores, trazendo o bem-estar da população e uma área verde, trazendo dessa maneira um homem em contato com a natureza. Paisagismo em edifícios públicos e paisagismo em espaços públicos. Então, hoje, obrigatoriamente, todo loteamento que for registrado em qualquer prefeitura do Brasil todo tem que ter, dependendo da área, pelo menos uma praça de lazer. Essa praça geralmente ela tem que ser jardinada com um projeto de paisagismo, trazendo assim bem-estar da população que mora naquele local. Como montar um projeto de paisagismo? Então, o projeto de paisagismo, ele é dividido em 4 fases. A primeira dela é a análise das necessidades do cliente. Então, a primeira etapa do projeto consiste em entender quais são as necessidades do cliente. Se aquela área é menor ou maior, se vai ser arborizada, se vai ter presença de arbustos, se vai predominar gramados e floríferas, então depende muito da área que está disponível. Áreas pequenas e áreas maiores são projetos bem distintos e muitas vezes o cliente não entende que determinadas plantas em áreas pequenas elas não podem ser colocadas, como árvores, por exemplo, em um jardim pequeno, porque pode trazer excesso de umidade ao imóvel e pode também comprometer a estrutura deste imóvel. A segunda etapa é o levantamento do local. Então, em primeiro lugar, nós temos que fazer a análise dos elementos que poderão ser mantidos no projeto e aqueles que deverão ser retirados. Às vezes, nós temos uma árvore que já está ali, um arbusto, uma frutífera, que pode perfeitamente estar fazendo parte do projeto de paisagismo. Este estudo é importante para a definição do melhor tipo de vegetação para o projeto. Então, se áreas forem menores, determinados grupos de plantas vão ser recomendados. Áreas maiores, nós podemos utilizar praticamente todos os grupos de plantas disponíveis. Identificação e posição da sombra e do sol ajuda na hora de definir onde serão incluídos os móveis que são considerados móveis. Mesas, bancos, cadeiras, luminárias, né? Espaços de lazer, como espaços como churrasqueira, por exemplo, e piscinas. As piscinas, geralmente, nós temos que observar qual o melhor local com uma disponibilidade de sol, principalmente no período de verão. Necessidade de incluir equipamentos de iluminação, irrigação e possíveis adaptações na estrutura local. Vale a pena lembrar que geralmente os projetos de paisagismo eles incluem a iluminação do local, a irrigação e as adaptações que são necessárias. A terceira etapa é o anteprojeto. O profissional deve explorar as possibilidades de cores, principalmente uma combinação entre elas, desde que não fique nada muito carregado, muito pesado, né? As formas, né? Então eu posso trabalhar, por exemplo, com um gramado e quebrar a monotonia de um gramado com uma forração, trabalhar com arbustos, abaixo de arbustos uma forração,
floríferas, canteiros com floríferas, vasos. Então, são formas que eu tenho de trabalhar nesse local. E composição, volumes, né? E composições dos vegetais, sempre respeitando o gosto do cliente. Então, às vezes, quando o cliente ele tem preferência por determinadas plantas que não cabem, nós fazemos a opção de citar outros exemplos de plantas que poderiam ser utilizadas no projeto. E a quarta etapa, finalizando, é o projeto de paisagismo propriamente dito, onde o profissional aprofunda o projeto definindo os aspectos mais técnicos, como a limpeza do terreno. Geralmente, as construções, gente, elas deixam um resto de entulho muito grande, que é extremamente prejudicial se não for retirado para a implantação de um projeto. É resto de cimento, resto de tijolos, resto de pisos, né? Então, a limpeza é primordial deste terreno. Em seguida, nós vamos realizar a análise de solos, né? Para muita gente, a análise de solos ela não é importante por se tratar de uma área ser jardinada, porém, gente, não tem como nós fazermos recomendação de calagem e adubação sem termos em mão uma análise química de solos. Em seguida, a calagem, a adubação, dimensionar o tamanho das covas, aonde serão os pontos de iluminação desse jardim, a irrigação e se tem disponibilidade de irrigar essa área, e o dimensionamento de canteiros e distribuição das plantas. Dessa maneira, o projeto de paisagismo está pronto para ser implantado. E a primeira, logo após a limpeza do terreno, às vezes, as construtoras mesmo deixam o terreno limpo, outras vezes os profissionais da área de paisagismo têm que fazer essa limpeza. Aí depende muito de quem está construindo o imóvel. E a primeira coisa que nós, como profissionais da área de paisagismo, de jardinagem e paisagismo, devemos nos preocupar agora em relação à nutrição dessas plantas. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é uma amostragem de solo. Provavelmente vocês já aprenderam como é realizada a amostragem de solos, né, com o professor Raul na disciplina Solos. Porém, aqui nós vamos trabalhar com jardinagem e eu vou repetir algumas informações. Por quê? Porque elas são extremamente importantes para o sucesso do projeto de paisagismo. Então, antes de implantar o projeto de paisagismo, deve-se conhecer as características físico-químicas do solo e sua respectiva fertilidade. Para isso, terá que fazer a coleta do solo do terreno ou do espaço onde vai ser implantado o projeto e enviá-las para análise. Alguns equipamentos são utilizados na amostragem de solo. Nós temos aqui, como exemplo, né, o trado rosca, bem utilizado, né, por profissionais, o trado calador, o trado caneca, o trado holandês, bastante utilizado também nas amostragens de solo. A pá de corte, geralmente os profissionais da área de paisagismo têm a disponibilidade de pá de corte, porque ela é muito utilizada também para o transplantio de plantas, né? Lembrando que na pá de corte se faz o corte, né, do terreno, porém nós só vamos usar a parte central da amostragem. As duas partes externas aqui, elas são descartadas. O trado fatiador é outro trado que nós podemos utilizá-los. Entre outros, nós usamos aqui, né? Inclusive, eu utilizo lá do professor Raul, do setor de olericultura, né? Por ele trabalhar com solo, nós trabalhamos com a sonda. Ainda mais que as áreas de jardinagem são pequenas, né? Então, nós conseguimos trabalhar perfeitamente com a sonda. A sonda, ela tem uma perfuração embaixo, né? E aonde nós batemos no solo com martelo ou com uma marreta, né? Geralmente essa parte de cima aqui, ela é emborrachada, batemos aqui, e aí ela tem a marcação de 10, 20 e 40 centímetros, né? Nós temos sonda até de 60 centímetros. Então, nós fazemos a coleta de solo com este equipamento.
Nós temos também aqui o trado holandês, que é bastante utilizado. É um equipamento relativamente barato e eficiente. Para áreas maiores, nós temos os amostradores elétricos porque eles são ligados a uma bateria e essa bateria é recarregável, a eletricidade. Então, no campus Muzambinho, os amostradores elétricos que nós temos, eles pertencem à Agriforte, né? A sede da Agriforte, ela fica próxima à entrada da mecanização agrícola e quando nós precisamos amostrar áreas maiores, nós acionamos os alunos que pertencem à Agriforte e eles fazem a amostragem. Aí a grande vantagem é que é muito mais rápida, gasta em média 1/10 do tempo. E a desvantagem é que é um equipamento caro, que não é todo profissional que disponibiliza desse tipo de material. Bom, a profundidade das amostragens. Nós vamos fazer a amostragem de 0 a 20, de 0 a 20 e de 20 a 40, né? Tá, e se eu for optar aqui por utilizar apenas gramados e floríferas? Eu posso utilizar a profundidade de 0 a 20, tranquilamente. Eu vou utilizar muito mais arbustos e árvores. Então, neste caso, eu poderia recomendar, além de 0 a 20, uma amostragem também de 20 a 40 centímetros. Então, as amostras elas devem ser coletadas em áreas homogêneas. Geralmente, gente, jardinagem são pequenas áreas, então elas são homogêneas mesmo. A amostragem ela deve ser realizada antes da implantação dos projetos de paisagismo, né? Onde as amostras devem ser feitas, coletando as amostras simples em 20 pontos ao acaso. Então, por exemplo, eu vou pegar essa área aqui, né? Aqui está dividido em 2 amostras, então eu vou retirar o solo em 20 pontos diferentes, sempre em caminhamento em zigue-zague, para que não ocorra um mascaramento da minha análise. Por quê? Porque às vezes, se eu pegar em linha reta, eu posso estar aqui numa faixa de fertilidade um pouco melhor do solo. Então, eu não vou estar demonstrando como realmente está a fertilidade do terreno como um todo. Por isso que toda amostragem de solo ela é feita em caminhamento em zigue-zague, marcando os 20 pontos que são consideradas as amostras simples. Então, se eu for fazer uma amostra numa profundidade de 0 a 20 centímetros, eu vou tirar de 20 pontos. Particularmente, eu gosto de tirar dos 20 pontos. Tem gente, 15 pontos tá bom. Eu prefiro tirar dos 20. Né? Por quê? Porque demonstra melhor a situação de fertilidade deste solo. Logo após a coleta das 20 amostras, elas são colocadas em um recipiente plástico. Nós nunca devemos usar material metálico, porque pode interferir na amostragem do solo. Então, é feita uma mistura para deixar o mais homogêneo possível as amostras simples, formando então uma composta. Então, são 20 amostras simples para formar uma amostra composta. Logo após a mistura, são separados 250 gramas da amostra composta e colocado em saco plástico. Aqui no campus Muzambinho, o laboratório de solos ele disponibiliza um saquinho amostrador, inclusive com as setas indicando até onde deve se colocar o solo. Se caso você não tiver um saquinho amostrador, basta colocar em um saquinho plástico, desde que ele esteja limpo e sem contaminantes. E logo após a coleta, fechar esse saquinho e encaminhar o mais rápido possível para um laboratório de análise química de solos. No caso aqui em Muzambinho, as amostragens são encaminhadas para o laboratório de análise química de solos e tecidos foliares do campus Muzambinho. Bom, gente, muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.